começar a falar de mudanças climáticas, nós temos que ir para a questão de essência, o conceito da capacidade de suporte dos ecossistemas. Então, quando Eugene Odum, em 1945, na Universidade da Geórgia, estabeleceu diretrizes de sustentabilidade, de capacidade de carga para ecossistemas, isso deu origem a toda uma reflexão no sentido de não extrapolar os limites das alterações aceitáveis para os ecossistemas. Essa conceituação já apontava para a sociedade humana que ela tinha limites e que esses limites, que a natureza não era infinita, que ela possuía um limite das alterações que ela poderia suportar. E quando nós falamos hoje dos limites planetários, o mapeamento de fronteiras planetárias, onde houve um extrapolamento dos limites aceitáveis, aí você tem a questão climática como o maior exemplo disso, lançamento de gases de efeito estufa acima de um ponto que a atmosfera poderia absorver, então a gente começa a colher efeitos negativos. Nós temos a questão da crise da água que vem se instalando, das substâncias químicas sintéticas lançadas no meio ambiente, como o caso de agrotóxicos, que hoje é um problema para todo o Brasil. Então, essas fronteiras planetárias são hoje bastante definidas em estudos que dão conta que as grandes questões de sobrevivência planetária têm que observar um limite das alterações possíveis. E algumas nós já ultrapassamos esses limites. Isso tudo recebeu o nome antropoceno, porque em 1989, Paul Crutzen, numa conferência, ele indignado, ele falou, nós não estamos mais no Holoceno, nós estamos no antropoceno. Quer dizer, a capacidade humana de alterar as funções vitais do planeta extrapolou. Então, na verdade, nós estamos numa era onde existe um enlace entre o fator humano e o fator ambiental, e esse enlace é o grande desafio de sobrevivência da própria humanidade. Quer dizer, a humanidade está podendo interferir tão fortemente no planeta que ela passa a ser um fator determinante. Quando a gente fala de política ambiental para o Brasil, é a possibilidade do Brasil estabelecer regramentos, legislação, governança para enfrentar a realidade do antropoceno. E qual é o exemplo disso? O principal, talvez, seja a questão da Amazônia. Frequentemente a gente ouve que a Amazônia está atingindo o tipping point, que é o ponto de não retorno, ou seja, você tem uma alteração tão forte na floresta, em termos de microclima, ocasionada pelo desmatamento, isso se reúne com os efeitos do aquecimento global, com os efeitos do aquecimento das águas do Pacífico, com o El Niño. Então, esses elementos levam o ecossistema da Amazônia a chegar a um ponto de inflexão na perspectiva que ele venha a se transformar em savana. A floresta fenece, desaparece e cede lugar a um outro sistema muito menos rico, sem tanta biodiversidade, que seria um processo de savanização. Eu prefiro o termo desertização, porque é uma provocação, na verdade, pelo próprio homem, né? Você não transforma um ecossistema em outro ecossistema, você desertiza, você tira a possibilidade de vida dos ecossistemas. Então, enfrentar o antropoceno no Brasil é enfrentá-lo na Amazônia, mantendo essa possibilidade de estarmos longe do ponto de não retorno, sempre mantendo uma distância segura. Isso não vai ocorrer se nós não trabalharmos não só para a contenção do desmatamento da Amazônia, mas também na possibilidade de restauração da Amazônia para que ela tenha um aumento da sua margem de segurança frente ao tipping point. E aí eu comecei falando pela Amazônia, porque a Amazônia é o ecossistema matriz do Brasil, porque ele transpõe água para o Cerrado, Pantanal, o Pampa, a Mata Atlântica, para a Caatinga. O grande ecossistema, o grande driver da América do Sul, da plataforma continental, é a Amazônia. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial com a Amazônia, porque ela supre, em grande parte, a regularidade de água para o continente sul-americano. Não só o Brasil, nós estamos falando de Argentina, de Uruguai, de Paraguai, nós estamos falando de outros países que estão da Cordilheira dos Andes para cá. Claro, você tem um suprimento de água que vem com a evaporação do Atlântico, mas a grande contribuição de estabilidade hidrológica da América do Sul decorre dessa transposição hídrica da Amazônia. É incrível como esse canal de transposição, que na verdade é um sistema chamado célula de Hadley, faz essa recirculação dos trópicos para o Equador e vice-versa. Então, nós estamos vivendo essa realidade de um mecanismo planetário que na América do Sul ele provê umidade, provê resfriamento continental.
tudo que a gente está tratando hoje no Brasil, da questão de tipping point, de capacidade de suporte dos ecossistemas brasileiros, depende dessa estabilidade global. Existe um estudo da Universidade de Exeter que trabalha especificamente sobre essa questão dos tipping points globais. E é preciso que a gente faça essa relação entre os tipping points globais e o que a gente vive hoje na realidade brasileira.